Pessoal, aula 2. Vocês lembram que na aula 1 nós estudamos a proporção dos objetos. Agora, na aula 2, nós daremos sequência a isso. Depois que a gente aprendeu já o conceito de proporção, aí eu já posso ir direto, se eu quiser. Então eu posso já delimitar um espaço em que eu vou encaixar esses objetos que eu estou desenhando. Então lembre bem de construir um esboço. O esboço é a base para um desenho perfeito. Então você tem que ter essa noção e essa conclusão. Então ali, ó, como os dois objetos são do mesmo tamanho, eu vou trabalhar com a mesma proporção. Então aqui eu tenho a base do outro objeto. Então vamos lá. Eu preciso entender as partes que eu vou desenhar. Então, o desenho de observação, ele nada mais é do que treinar os seus olhos sobre o objeto que você está transferindo para o papel. Lembrando que um bom desenhista, ele consegue ver muito bem as coisas que ele vai desenhar. Portanto, ele é um ótimo observador. Então, treine bastante os olhos para que vocês consigam desenhar antes na cabeça. Você já tem uma ideia daquilo que vocês vão transferir para o papel. Então vamos trabalhar. Pessoal, a base está pronta. Então nós vamos concluindo o nosso desenho de observação. Prestem atenção. Eu sempre gosto de dizer isso, ó. Esta curva do desenho aqui, ela vai acompanhar todas as demais curvas do objeto. Portanto, aqui, ó, não deixem de prestar atenção que esta curva acompanha a de cima. Então, lembrando que isso é um esboço, portanto, depois nós vamos analisar realmente a proporção e também a finalização do desenho para que a gente faça a conclusão dele. Então, por enquanto é esboço, não se preocupe muito que depois a gente vai corrigir isso. Pessoal, eu construí o primeiro objeto, aí eu vi que eu tinha feito a proporção um pouco mais para lá. Então eu vou trazer essa proporção para mais próximo, para que eu consiga construir da maneira correta. Então quando isso acontece, você volta, tira a medida exata e começa novamente. Então, vamos lá trabalhar a base.
Não se esqueçam de limpar sempre, tenham sempre um pincel de cerdas bem macias para você limpando, para você não borrar o desenho. Então, tendo uma noção da proporção e tendo já uma base para o objeto, a gente vai agora dar uma geral para fazer a parte de acabamento desse objeto que eu estou observando, desses dois objetos que eu estou observando. São dois objetos de vidro, então eles têm um conceito de luz e transparência. Então a gente não vai dar ênfase nisso, porque esta aula de luz, sombra, ela vai ficar para o segundo módulo. Então hoje a gente está entendendo só como que eu faço para transferir os objetos que eu estou vendo para o papel. Portanto, esse é um método que nós usamos para garantir que o desenho fique bonito. Aí, observando aqui, eu sempre vou verificar aonde que está mais parecido e onde não está tão parecido assim. Então, aí eu tenho a oportunidade de dar uma corrigida no meu desenho. Eu vou usar agora, para dar uma suavizada no desenho, a borracha limpa-tipos. Tem muitos professores que não gostam do uso de borrachas, evidentemente, portanto, eu não sou contrário ao uso delas. Quanto menos você usar, melhor, mas isso não significa que ninguém precise usar uma borracha. Então, com a borracha limpa-tipos, eu consigo deixar bem mais claro a estrutura do meu desenho. Apago os traços que eu fiz do esboço e a partir daí, com um lápis um pouquinho mais escuro, no caso 4B, eu vou trabalhar a finalização. Aí eu sei que ele tem uns traços aqui, mas como eu disse, a parte de acabamento, sombreamento, a gente vai estudar em uma aula posterior. Portanto, isso é mais um conhecimento da proporção aliada à observação dos objetos.
lembre de assinar os seus desenhos.